Olá, telespectadores da TV Suprem. Estamos aqui em mais um Papo Suprem com o professor catedrático da Universidade de Coimbra, professor Boaventura de Souza Santos. Obrigado pela sua presença, professor. Tivemos agora recentemente uma conversa muito interessante sobre direitos humanos, todas as implicações do que isso acarreta na vida humana, na política, nas ideologias, na cultura. E vamos conversar aqui também agora sobre democracia, esse fantástico instrumento, regime que nós vivemos em grande parte do mundo, mas ainda algo e uma construção social gigantesca a ser feita. Né? O professor tem um livro excelente chamado Democratizar a Democracia, que fica recomendado para aqueles telespectadores que se interessam. E, professor, em linhas gerais, qual é o estado da democracia atualmente no Ocidente e no mundo? Bem, no Ocidente nós temos que distinguir entre os países, digamos, centrais, os países mais desenvolvidos, onde o caso da Europa e dos Estados Unidos, que serviram de matriz a este modelo de democracia liberal representativa, em que nós temos, e a situação é de desastre. Como sabe, eu vivo 4 meses por ano nos Estados Unidos, e, portanto, acompanho bem a cena europeia e a cena norte-americana. E em ambos os lugares eu vejo uma crise profundíssima da democracia, extremamente preocupante, e não é apenas por facto de estarem a emergir grupos nazis, no caso da Grécia, sobretudo na Grécia e na Holanda, a própria Noruega, enfim, uma coisa talvez de outro foro, mas o Breivik, no caso daquele massacre, mas de todo modo é preocupante, sobretudo na eliminação, praticamente sem nenhuma mediação, de direitos sociais e económicos a que os europeus estavam habituados, porque conquistaram, porque lutaram, através de lutas sociais muito fortes, 2 guerras extremamente destrutivas, e que deram à Europa uma nova paz e um sentido de dignidade e de coesão social, que se traduziu num estado de bem-estar, ou num estado de providência, que dominou até hoje. Bem, ele está a ser desmantelado na Europa. Nos Estados Unidos, obviamente, não é uma democracia, em meu entender, é uma plutocracia, o dinheiro controla tudo, e controla de maneira legal e ilegal. Se vir, quando eu agora saí dos Estados Unidos para vir para aqui, quais eram os grandes temas que os meus amigos que lutam ao nível da base pela democracia, é evitar que roubem votos, que viciem as máquinas de contagem de votos, aquilo que chama-se vote suppression, que é suprimir votos, sobretudo dirigida à população negra e à população latina, que é aquela população que tende a votar mais por os democratas, e todas estas estratégias antidemocráticas têm fortemente uma influência republicana e da republicana mais conservadora. Portanto, a pátria da democracia está doente, e, portanto, é um cenário de crise. Nos outros países, o caso da América Latina é um caso bastante interessante, e penso eu importante, porque eu penso que alguma inovação e criatividade dos países democráticos vem neste momento da América Latina, precisamente porque na última década uma série de governos progressistas que abandonaram, digamos assim, a ideia de que há uma ideia revolucionária ou de luta armada em relação à democracia. Não, construíram partidos através de movimentos suficientemente fortes, que ganharam eleições a partir de 1998 com Hugo Chávez na Venezuela, e depois todos estes regimes, inclusivamente o caso do Lula no Brasil e agora a Presidente Dilma, foram e são, em meu entender, grandes conquistas. Porquê? Porque pela primeira vez na América Latina nós estamos a ver uma tentativa, em geral, de fazer alguma redistribuição social com os rendimentos da extração dos minérios, da fronteira agrícola, na medida em que se cria uma certa classe média. A Bolsa Família foi extraordinária na sua forma como reduziu as desigualdades, mas teve um custo enorme, e está a ter um custo enorme, extremamente preocupante. É que esses direitos sociais, que obviamente cuja bondade não ponham em causa, estão a ser conquistados à custa do massacre, da destruição dos direitos coletivos dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que são
transformados num obstáculo ao desenvolvimento, que estão a ser assassinados. Este ano já são 43 indígenas assassinados, líderes indígenas neste Brasil. Como é que é possível que neste país, que quer ser um país emergente, potência regional, democrático, aceita esta violência no campo? Não é possível falar em democracia sem o respeito às minorias, sem a representatividade das minorias. Exatamente. Realmente não podemos colocar o direito das maiorias sobreposto Exatamente. à dignidade das minorias. E, sobretudo, em países como estes que vêm do colonialismo, não é? Em que elas são minorias porque foram feitas minorias. Os indígenas eram a maioria aqui. Pronto, eles foram feitos minorias por um genocídio. O Darcy Ribeiro conta muito bem, enfim, e faz os cálculos da redução das mortes dos indígenas nos primeiros 100 anos do colonialismo português. Portanto, foram feitos minorias. Portanto, quanto menos são, mais preciosos são para a nossa democracia, porque é protegê-los, apoiá-los, é proteger a justiça histórica. Fazer justiça histórica é defender a democracia. E infelizmente isso não está a ser feito e isso é obviamente um problema. Nos outros continentes, a África hoje tem regimes democráticos que estão a emergir com alguma força, com muitos problemas. O caso da África do Sul, que é um país emergente, é um país que é uma bomba relógio na medida que tem uma grande concentração de terra. 3% da população branca detém 97% da agricultura da terra. Não é tão difícil, tão diferente das estatísticas brasileiras. Não é exatamente, mas por isso é que o Brasil está a evitar a bomba relógio através da redistribuição social da Bolsa Família. Quando ela não der lugar, tenho a dúvida que isto é uma bomba relógio, não tenho dúvida. E a concentração de terra no Brasil, o aumento da grilagem, enfim, está aí no terreno. E eu lamento realmente que o Governo não esteja a tomar as medidas necessárias para evitar essa sangria e que tenha posto, inclusivamente, a reforma agrária praticamente na prateleira. Portanto, esse é um problema. Moçambique, com todas as dificuldades, aí está, a enfrentar neste momento a agressão de uma multinacional brasileira que é a Vale do Rio Doce, que viola os direitos humanos das populações onde está a explorar o carvão, na região de Tete, sobretudo, com remoções arbitrárias de famílias, com a proibição dos ativistas dos direitos humanos de poderem entrar nos seus territórios, quer dizer, a reproduzir o que os colonialistas sempre fizeram. Portanto, eu penso que isto é, de facto, preocupante. A Índia, a grande democracia que nasce a partir de 1947-48, é realmente um grande exemplo para todos nós, mas ainda hoje é uma aspiração. E o Gandhi disse-a melhor que ninguém quando lhe falaram o que é que ele achava da democracia europeia e ele disse seria uma boa ideia, ou seja, se a realizasse, por enquanto não é uma realidade. E na Índia assim é. Ainda temos hoje muitos problemas, sobretudo... Que estão sendo enfrentados, né? A situação dos intocáveis, por exemplo, historicamente, finalmente tomou-se uma atitude agora, estão trazendo a abertura de vagas em universidades, em empregos públicos, uma série de políticas focadas, direcionadas a essa população, né? Não, as ações afirmativas em relação aos intocáveis e às populações tribais, que são os Adivasi, são notáveis e têm sido, embora... haja muitas vezes críticas, como há aqui no país, contra a ação afirmativa, mas têm sido muito importantes. O que acontece na Índia é o que acontece no Brasil, porque o modelo é o mesmo, não é? É que estão neste momento a ser expulsos das suas terras, precisamente para o agronegócio, para a mineração e, obviamente, criando uma situação social extremamente complicada. E aí sim, ao contrário do que acontece hoje na América Latina, onde, com exceção da Colômbia, não temos luta armada, e essa na Colômbia estamos neste momento finalmente num processo de paz que eu acompanho de perto porque tenho trabalhado muito na Colômbia e parece que desta vez as coisas podem ir mesmo terminar das lutas armadas mais antigas do continente. Na Índia há em alguns dos estados grupos armados fortes que estão, nomeadamente, extração maoísta, que estão ao lado das populações porque elas não têm outra maneira de se defender. Então é extremamente preocupante. A situação da democracia no mundo peca hoje, em meu entender, por não termos, se calhar, uma alternativa, como havia antes, a do socialismo do outro lado, que obrigava os governos daqui a fazerem mais concessões. Claro. Agora fazem-nas menos, podem fazer o que quiserem. Portanto, é a luta social que tem que dominar. Vamos chegar no primeiro intervalo desse nosso bloco de conversa sobre a democracia com o professor Boaventura de Souza Santos. Fique aí, a gente já vai retornar e vamos falar mais também sobre o Brasil, sobre as nossas experiências. Fique aí que daqui a pouquinho a gente retorna.
Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem. Estamos aqui conversando com o professor catedrático da Universidade de Coimbra, pesquisador de direitos humanos, democracia, cidadania e uma série das grandes pautas sociais mundiais. Estamos aqui no meio de uma conversa muito interessante sobre democracia. Professor, recentemente o senhor citou, agora na nossa entrevista, o caso indiano, uma série de contradições e também potenciais muito grandes. Me lembrou do livro o senhor mencionando a questão dos panchayats e do orçamento participativo no Brasil. Essa é uma discussão muito interessante, de fato, como pode ser aprofundada a democracia. E existem uma série de instrumentos, de experiências sendo criadas mundo afora. No Brasil, uma das principais dificuldades que se percebeu é a perenização dessas experiências. Né? Que elas acontecem, elas têm um sucesso muito grande em algumas edições, mas em um revezamento de poder, entra um partido diferente, essas experiências, infelizmente, deixam de existir. Como conseguir fazer tanto esse diálogo entre diferentes experiências, trazer modelos, importar modelos, dialogar modelos, sem homogeneizar a contra-hegemonia, e como fazer a perenização dessas boas experiências de democracia? Eu acho que aqui no continente, e nomeadamente no Brasil, as experiências do orçamento participativo foram notáveis. Eu tive a ocasião de as acompanhar desde o princípio da década de 90 em Porto Alegre. Fundamentalmente foi a grande cidade onde, embora seja hoje se discuta onde é que ela surgiu primeiro, se foi no Recife, se foi em Porto Alegre, mas foram experiências que tiveram um valor mundial. Aliás, ainda hoje, na Europa, e o meu centro tem um observatório de práticas participativas na democracia, e o que nós estamos a acompanhar é o modo como os municípios europeus estão a adotar e a imitar, de alguma maneira, as técnicas e as metodologias do orçamento participativo. É uma experiência social notável, mas que tem dois problemas. E o primeiro problema é um problema de escala. Isto é, nós conseguimos a democracia participativa ao nível de cidades, e sobretudo de cidades médias. Em São Paulo, por exemplo, nunca foi muito possível fazer um orçamento participativo devido à sua dimensão. 20 milhões de habitantes. Exatamente. Portugal tem 10 milhões, portanto, imagina o que é. Cabem lá 2 Portugais dentro de São Paulo. Portanto, temos o problema de escala. Embora eu pense que não seja inultrapassável, exigia uma vontade política que os partidos não querem ter. Porque o orçamento participativo é, acima de tudo, um grande exercício de transparência democrática. E de delegação de poder. O governo delega o poder à população. Exatamente. Delegação de poderes. Ele abre mão, né? Exatamente. Maior transparência, menos corrupção, etc. Acho que o problema de escala é fundamental. O segundo problema, que se tornou bem claro isso em Porto Alegre e depois noutros lugares, é que o orçamento participativo é uma inovação extraordinária, como aconteceu, aliás, na Índia com os panchayats, de colaboração entre partidos políticos da democracia representativa com os movimentos e as organizações sociais que fazem a democracia participativa. Se um deles não estiver convencido, com vontade política desta inovação, a inovação cai. Portanto, tem que haver uma vontade política. O PT em Porto Alegre tinha essa vontade política nos anos 90 muito claramente, e ela é tão hegemónica que quando o PT perde as eleições em Porto Alegre, o prefeito que vem a seguir, que penso que era o Fogaça, a primeira coisa que ele diz é que se eu ganhar as eleições eu mantenho o orçamento participativo. Mas é evidente que era uma promessa eleitoral, não tinha por detrás a vontade política de partilhar o poder e de delegar o poder. E com isso, obviamente, que o orçamento participativo perdeu. Portanto, eu penso que é uma experiência que deve continuar a ser acarinhada, não pode ser uma instrumentalização partidária, isto é, tem que haver um grande respeito entre o partido político que tem vontade política em delegar o poder, mas que não pode, de modo nenhum, partidarizar a democracia participativa, o que, de alguma maneira, veio a prejudicar o sistema na Índia, nomeadamente nos panchayats, em Bengala Ocidental e em Kerala, foi exatamente o facto de que o Partido Comunista, que estava na altura no poder e que instaurou o sistema dos panchayats, a certa altura quis instrumentalizar demasiado este sistema através de truques para que os seus militantes é que fossem os cidadãos participativos. Isto é o fim da participação. Agora, acho que é uma luta, é uma aspiração democrática das mais inovadoras,
E é por aí que a gente vai, porque, veja, a Constituição da Bolívia diz uma coisa que é para mim extraordinária, é que há 3 formas da democracia e todas elas devem ser respeitadas. A democracia representativa, a democracia participativa e a democracia comunitária, que é a democracia dos povos indígenas, onde não há votos... Tem suas próprias instituições. Dentro das próprias comunidades, etc., que podem ser feitas de outra forma, sei lá, eleição por rotação, por dever, quer dizer, por consenso, etc. Portanto, a democracia tem ela própria que ser democratizada, encontrando mais campos onde ela deve, nas religiões, na família, nas escolas. A democracia é um campo muito forte, onde ela deve entrar em todo esse plano e, obviamente, só assim é que a gente consegue democratizar a vida, porque essa democracia também não podemos democratizar uma religião da mesma forma que se democratiza uma família ou que se democratiza um partido, e por isso é que precisamos... Senão não seria democrático. É evidente. Há que se respeitar a diversidade. A diversidade, e por isso é que eu acho que temos que ir para aquilo que eu chamo de demodiversidade. Diversidade dentro da democracia. Professor, hoje eu vou pedir a licença também aos nossos telespectadores e vou inovar um pouco aqui o nosso Papo Supremo. Eu trouxe 2 perguntas de pessoas que admiram muito o seu trabalho. Um é um comunicador, chama-se Marcelo Arruda, membro do Fórum Intervozes e pesquisador de comunicação e democracia. E ele faz uma pergunta, remetendo a um jesuíta português, Padre Antônio Vieira, em 1640, trouxe uma frase muito interessante para a nossa reflexão. Ele disse: o pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade foi o tolher-se a fala. Essa fala, pensando hoje em dia, por exemplo, em espaços a serem democratizados, como a universidade pública, que o senhor ontem na aula da inquietação na universidade muito bem refletiu, até que ponto é possível resgatar, por exemplo, a tradição eminentemente americana indígena da oralidade, como um espaço de interação, como profusão de saber e como humanização do espaço acadêmico? Eu acho que é fundamental, é um dos meus temas mais, hoje, que vejo com mais carinho, precisamente, não só pelo meu trabalho aqui com as populações indígenas, sobretudo no Equador e na Bolívia, mas também em África, é que há muitas tradições culturais que não estão reduzidas a escritas, nem podem ser. Os africanos, aliás, têm hoje um conceito novo da literatura oral que se chama a oratura. Como nós temos a escritura, eles têm a oratura, exatamente porque há uma tradição de sábios, de filosofias, que eles chamam da sagacidade das pessoas que são sábias e que são analfabetos do ponto de vista. A diferença entre as tradições filosóficas e as sapienciais. E as sapienciais, mas que, no fundo, são filosóficas, só não são filosóficas porque nós temos uma concepção não são conceitualizadas. Exatamente, Perfeito. quando temos uma concepção eurocêntrica de filosofia. O resgatar da fala é fundamental e da oralidade. Ela dá-se no século XVIII, nós hoje temos uma oralidade secundária, que é esta oralidade que a gente tem na televisão. Hoje sabemos que há muitas formas de comunicação, que sempre houve, obviamente, que são as formas de oralidade que dominaram durante séculos e séculos, obviamente, e que hoje temos o que nós chamamos de oralidade secundária. São os talk shows, a televisão, que é uma oralidade, mas já muito pautada pela escrita, até porque tudo vem escrito, os improvisos são preparados com muito detalhe e, portanto, não tem aquela espontaneidade que tinha de antes a cultura oral e que tem esse grande problema que é a transmissão da memória. E, portanto, exige comunidades onde os sábios vão transmitindo às novas gerações e para isso é preciso a possibilidade da copresença, da gente poder estar a conversar tranquilamente, de não estarmos martirizados por estes relógios, que são realmente o que nós fizemos na civilização ocidental capitalista, foi transformar o tempo em falta de tempo. A gente hoje não tem tempo, tem falta de tempo. Quando eu estou no meio do mato na África ou quando estou nos Andes, o tempo não conta, estamos a conversar, estamos a beber, estamos a conversar, às vezes nem levo o relógio. É outra maneira de estar no mundo. E essa é que é a maneira oral. Portanto, a oralidade não é só o diferente do que se diz, é a diferente subjetividade que diz. Quer dizer, nós somos diferentes como sujeitos, como pessoas, quando temos que ouvir atentamente, como temos que seguir, quando temos aquela preocupação de que aquela palavra sábia que vem daquela pessoa, ela não a vai repetir.
E, portanto, eu tenho que estar com muita atenção. Foi isso que eu aprendi, aliás, aqui, quando vivia na favela do Jacarezinho, nos anos 70, a fazer a minha tese de doutoramento. Foi aí que eu aprendi o que era a sabedoria popular. A sabedoria, aliás, de gente analfabeta, mas que me tanto ensinou na vida. O sapateiro, com quem eu passava horas e horas a conversar. Os homens iam quase todos para trabalhar para fora do Jacarezinho, e eu ia para a porta do sapateiro e conversávamos ali. Sabedoria pura de um homem que mal sabia escrever. Portanto, eu penso que sim, até porque há muita coisa, e o António Vieira tem muita coisa sobre isso, e acho que é fundamental, é que há muita coisa. O que o colonialismo fez, e que eu penso que é o mais trágico para mim, que a mim como cientista social e cidadão, é a minha responsabilidade que eu sinto vindo de um país europeu, é que o colonialismo tornou muita aspiração humana impronunciável. Porque a humilhação foi tão grande, a exploração foi tão grande, o que se fez com a escravatura é uma coisa sem nome, digamos assim, que as pessoas hoje perderam-se línguas. Há muitas línguas e que só nelas é que podíamos pronunciar certas coisas. Continuam a ser perdidas, ano a ano. Todos os dias perdemos língua, o que nós chamamos a língua diversidade. E isso, em meu entender, é um produto também deste modelo civilizacional que a gente tem. Vou trazer mais uma pergunta, dessa vez do Gustavo Trancho, que é um advogado social, defende movimentos sociais e pratica a advocacia engajada. E ele trouxe uma reflexão muito interessante quanto a uma crítica que uma vez ele ouviu da Escola de Frankfurt sobre alguns líderes marxistas que eram notadamente machistas, eram notadamente conservadores em suas relações pessoais. E a pergunta que ele faz basicamente é essa: como agregar nessa ecologia de saberes, que o senhor tão bem expôs na Universidade de Brasília, os saberes tradicionais, as tradições, até a oralidade, mas também poder filtrá-la e não aceitá-la inteira e passivamente, porque ela também carrega suas opressões culturais, por exemplo, em relação ao gênero, em relação à juventude e em relação até, em alguns casos, etnocêntrica. Como fazer esse diálogo de modo a poder resgatar esse senso comum, até também toda essa riqueza que existe, de uma maneira a também filtrar e saber poder dar os passos à frente que são necessários? Não, essa é uma excelente pergunta, aliás, como a primeira, são excelentes perguntas. A ecologia dos saberes, o princípio fundamental é que nenhum saber tem um monopólio e nem nenhum saber pode ser aceito de uma maneira acrítica. Quando nós criticamos o saber ocidental científico, fazemos-lo com mais força porque ele é mais dominante, é mais hegemónico, está nas universidades, está na administração pública, está na televisão, está em todo lugar. Mas é evidente que quando nós começamos o trabalho da tradução intercultural, seja com as grandes religiões islâmicas, como tenho feito, por exemplo, é preciso fazer uma crítica também dentro do Islão. E as populações islâmicas fazem essa crítica, porque nós temos no Islão tantas propostas que levam, digamos, à dominação das mulheres, como temos também outras interpretações do Corão, nomeadamente através da reforma islâmica, que é uma das grandes correntes do Islão, onde, obviamente, se pode, a partir do Corão, mostrar que as mulheres e os homens são iguais. Portanto, há realmente interpretação. Nos povos indígenas, a mesma coisa. Eu trabalho, um dos meus trabalhos é com grandes mulheres, líderes indígenas, uma delas do Equador, a que eu presto aqui a minha homenagem, Blanca Chancoso, que é uma das líderes do movimento de libertação das mulheres indígenas. Essa distância crítica tem que existir. Ai de nós se tivéssemos esta visão romântica, porque ela seria extremamente eurocêntrica, que é, os europeus sempre fizeram isso e a cultura ocidental. Ou negamos, destruímos, ou então aceitamos romanticamente. Todo o meu trabalho, toda a minha vida é não aceitar nenhuma nem outra e procurar a aprendizagem do mundo através da contribuição que cada uma delas pode dar para nós. Construir um caminho do meio, talvez. É um caminho do meio, é um caminho por cima, talvez, acima dessas contradições, porque esse não é propriamente um eclético. É uma outra maneira de estar no mundo que cria uma síntese criativa que tem que ser diversa, de país para país, de época para época, mas que, sobretudo, como é um título do meu último livro aqui publicado no Brasil, A Gramática do Tempo, é contra o desperdício da experiência. Quer dizer, não desperdiçar a experiência humana, emancipadora, que tanto pode vir dos povos indígenas como dos povos afro-quilombolas, com quem tenho trabalhado tanto. O que eu aprendi
naquela cerimónia do doutoramento honoris causa, com um grande rapper, o Gog, que ficámos amigos, vai trabalhar comigo num projeto e quero ver se o leva à Europa. São outros conhecimentos, essa letra maravilhosa das rimas do Gog, são coisas riquíssimas neste país e é esse resgate da diversidade que temos de fazer. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer mais uma vez, professor. Muito obrigado. Se quiser fazer suas considerações finais aos nossos telespectadores. Foi um gosto enorme estar aqui, tenho que confessar a minha ignorância, não conhecia a vossa rede, mas com este pivô, mais anterior, com este entrevistador, vejo que sois realmente uma rede de televisão de qualidade, porque foram perguntas muito bem feitas, que me permitiram, obviamente, tratar alguns dos temas que me são muito queridos, e espero é que eles sejam úteis. Eu penso que hoje vivemos num tempo em que não há receitas, quer dizer, mesmo aquilo que eu acabei de dizer, por favor, critiquem. Nós não há uma linha correta, não há ninguém que tenha a verdade toda na cabeça nem no corpo. A gente precisa, sobretudo, do diálogo e de termos muito a consciência das nossas próprias ignorâncias. Porque, como dizia um grande filósofo do século XV na Europa, Nicolau de Cusa, o que a gente precisa é de sabermos a medida da nossa ignorância, porque basicamente nós sabemos muito pouco em relação a todo o conhecimento que está aí disperso no mundo. Esta é uma humildade e é por isso que eu não me considero um teórico de vanguarda, considero-me um teórico de retaguarda. Eu gosto de ir com os movimentos e com as populações excluídas, sem voz, e se eu puder ser um pouco de porta-voz com elas, não é vanguarda, é porta-voz, que é uma coisa totalmente diferente, eu o faço. E por isso os meus apelos que fiz aos Guarani Kaiowás, que faço aos pescadores artesanais que estão também a ser vistas as suas pescas destruídas, as populações ribeirinhas, os camponeses sem terra do MST e de outras organizações deste campo, as populações que querem uma vida digna e que não têm porque o agronegócio está-lhes a destruir a sua sobrevivência e está-lhes a contaminar a água. Eu penso que essas são todas lutas muito dignas e todas elas merecem ser lutadas. Lutemos. Só assim é que a gente transforma o mundo. Com essas palavras, então, encerramos aqui mais esse Papo Suprem. Muito obrigado a você também, telespectador. Até a próxima.